É um prazer estar aqui, é um prazer sempre encontrar o Rafael, o Nelson, o Marisol e todos vocês, Simão e outras pessoas que eu às vezes vejo online. Muito bacana ver a apresentação de vocês mais cedo, tem muita coisa inspiradora, muita coisa legal que a gente pode levar depois como exemplo para conversar sobre o aberto na educação. E é disso que eu vou falar hoje. Vou falar de uma coisa que o Nelson falou mesmo, levantou a bola para mim, que a ideia é falar um pouco sobre o cenário de como a gente está lidando com algumas das ameaças para o trabalho da educação no sentido de inclusão e de abertura, e eu vou abordar no meio do caminho algumas questões éticas que têm a ver com a discussão que a gente está tendo aqui no TecnoX. Essa apresentação eu já reciclei algumas vezes, essa é a última versão dela, essa última teve a colaboração com alguns dados do Léo e do Felipe da UFPA, e eu vou apresentar isso para vocês que são bem recentes também. A minha motivação para começar a pensar nessas grandes plataformas de educação veio quando eu trabalhava em alguns projetos em escolas do estado de São Paulo, e eu já sabia há muito tempo que a gente tinha um projeto de integração com pacotes Office nas escolas e utilização de Windows e contratos desse tipo há décadas. O estado de São Paulo é freguês da Microsoft. Mas eu entrei no laboratório de um dia para outro, depois de alguns anos trabalhando lá, e eu não consegui acesso às máquinas, porque o contrato que tinha sido feito com uma empresa pequena no passado, a autenticação tinha sido substituída por um contrato com a Microsoft. Isso se dava através de autenticação via conta de Office 365. E para grande parte da escola isso foi uma mudança simplesmente de plataforma. Em vez de você logar numa conta da Blue Software, você agora tinha que logar numa conta do Office 365. O que é perverso nesse sistema, e que não ficou claro para as pessoas que estavam lá no momento, mas ficou muito claro para mim, está ficando claro para muita gente, é que você efetivamente está dizendo para a pessoa que acessa um espaço público, um laboratório de escola, computadores públicos dentro de uma escola pública, onde todos deveriam ter direito de circular, e você está dizendo para a pessoa, se você não ceder os seus dados para a gente, se você não abrir uma conta na minha plataforma, você não vai ter acesso a esse equipamento público. Isso é muito mais perverso do que simplesmente você ter uma conta como pessoa física e decidir abrir uma conta em qualquer empresa que você queira. É uma escala muito distante do que a gente está acostumado a pensar em termos de privacidade, acesso à informação. É essencial acesso ao espaço público através de tecnologias digitais. Um software pode fazer isso. Quando eu comecei a me interessar por isso, e outras pessoas também tinham interesse, a gente chegou rapidamente a mapear, na época, quando eu estava na Unicamp, um contrato que a Unicamp tinha feito com o Google e ia em sequência fazer com a Microsoft para ter acesso à plataforma de educação. E quando a gente começou a ler os termos desse contrato e entender um pouco a história, nos assustou um pouco como esse processo estava se dando. Particularmente se tratava da Unicamp, que é uma universidade tecnológica de ponta, e como esses contratos estavam sendo justificados. Logo a gente percebeu que não eram poucas as universidades que estavam fazendo isso. Se você puder abrir esse link, está aqui embaixo. Lá fora já era um senso comum, a gente já tinha visto esse movimento, mas no Brasil, nas universidades públicas, nos parecia um pouco bizarro. Tem que ser tomada a apresentação ou segura a conta no clica. Enquanto ele está abrindo. Esse contrato não só aconteceu na Unicamp, mas em outras universidades conhecidas, a USP foi uma das que a gente estudou também, mas também em secretarias de educação. Então não só o estado de São Paulo, mas prefeituras e outros municípios também estavam fazendo esses contratos com essas empresas e num nível de selecionar o uso dessas empresas sem o aval das pessoas que efetivamente iam usar o software. A gente tem procurado mecanismos para mapear esse ecossistema. Não é muito fácil, porque as universidades não falam abertamente sobre isso, os contratos não são visíveis e mesmo o pessoal de TI, quando a gente pergunta, não nos passa essa informação. Então a gente começou a tentar pensar como a gente pode fazer isso. E o Léo chegou com um jeito bem bacana de investigar esses dados e a gente fez um mapeamento, eu fiz um mapeamento com base nos dados deles, um mapeamento que ele fez de certa forma automático. A gente já tem até uma versão um pouquinho mais nova, mas não deu tempo de eu mapear ainda, mas eu queria... Está conectando ainda, vai demorar um pouquinho. Vamos passando, depois a gente volta, não é tão crítico. Deixa ele dando um load aí. Eu vou mostrar depois para você como é que está o estado disso com base nesses dados que a gente levantou, mas pode passar, ou eu passo. Na Unicamp, em outras universidades, a gente começou a perceber um pouco esse argumento. E ele é importante para entender a mentalidade que está por trás desse tipo de contrato e as consequências disso para a gente na educação. Na Unicamp se dizia que, como as pessoas já fazem uso, como a gente já está sempre usando esse tipo de coisa, como os departamentos, as faculdades, os alunos, os professores, os grupos de pesquisa já tinham contas nesses espaços, não fazia sentido não institucionalizar.
Quer dizer, se você já está usando X ferramenta e outro falou também está usando X ferramenta, é mais fácil a gente regulamentar isso e fazer ficar igual para todo mundo do que a gente deixar isso separado em esferas, em silos separados onde as pessoas estão usando. E nos pareceu um argumento um pouco pobre. Quer dizer, se está todo mundo fazendo porcaria, é melhor deixar todo mundo então igual a fazer porcaria do que a gente fazer uma mudança e mudar esse processo para um caminho mais interessante. E o argumento é muito difícil de mudar as pessoas usando plataformas. E essa é a essência do argumento, é muito difícil de mudar as pessoas quando elas usam plataformas. O Nelson já cantou essa bola, a sigla GAFAM ficou conhecida muito recentemente por conta dessas 5 grandes empresas, elas continuam sendo as 5 maiores grandes empresas e se consolidando cada vez mais. Mas não só no espaço da internet, do nosso uso pessoal da internet como um todo, mas particularmente no universo da educação, historicamente e cada vez mais no presente. A Natália Zuazo, que é argentina, escreveu um livro muito bacana o ano passado, que ela fala disso com uma frase que eu acho que é bem interessante. Não é o fato de que hoje nós somos dominados por alguma empresa, é o fato de que essa dominação se deu de uma maneira tão tranquila, quase voluntária. A gente aceitou ser dominado por essas 5 grandes empresas com uma tranquilidade muito assustadora num prazo de tempo muito pequeno. E, em paralelo a isso, o nota de rodapé, como diz o Nelson, tem um livro do Neil Postman, que é um historiador da tecnologia e da cultura, e ele faz uma análise da batalha entre a distopia do futuro. Ele fala se a gente vai virar 1984 e ter um Big Brother, ou se a gente vai virar um Admirável Mundo Novo. Né? E a conclusão do livro dele é que o Admirável Mundo Novo ganha, porque na verdade a gente se voluntaria para dar essas informações. A gente faz as coisas com muito prazer no futuro para ser dominado e a gente não precisa de um opressor. E esse é o cenário que a Natália pinta nesse livro, de dizer que a gente cedeu os nossos dados com muita tranquilidade, né? Não teve nenhuma grande força para fazer isso. Como o Nelson comentou também, é importante lembrar, e a gente sabe disso, eu acho, em grande parte, mas muita gente não entende, que quando elas falam assim, eu não vou mais usar Facebook, eu estou muito cansado do Facebook, não é mais para mim, eu vou para o Instagram, elas não entendem que elas só mudaram de casa, elas mudaram de rua, né? O endereço é o mesmo, é a mesma empresa, e não é à toa que o Facebook comprou o Instagram com uma certa antecedência, não é à toa que o Facebook comprou o WhatsApp por 19 bilhões, porque já sabia que ia haver essa transferência de usuários, né? E a gente está com o mercado cada vez mais consolidado. Isso seria menos relevante se não fosse tão associado à educação. Mas uma série de reportagens investigativas do New York Times, do ano retrasado, começaram a mapear esse território. E uma das conclusões dos dados, que é relativamente assustador, é que quase metade dos estudantes da escola primária nos Estados Unidos estão conectados com uma conta, num ecossistema de conta do Google no ensino básico americano. Isso é razoável, é muita gente. A gente está chegando rapidamente a esse número também. Tenham em mente que nas escolas americanas não se trata simplesmente de uma conta, isso está aliado a Chromebooks, acesso à rede, aplicativos, você simplesmente está dentro daquele ecossistema quando você está no espaço público, o tempo todo enviando dados da sua atividade. Isso virou um problema sério no passado, quando começou a perceber que as contas educativas do Google também eram rastreadas para mineração de dados e para apresentação de propaganda, apesar da Google dizer que não. E depois que isso veio à tona, a Google se corrigiu, mas os termos de uso não deixam muito claros exatamente o que pode ser rastreado e o que não pode. E um exemplo muito claro de como isso é um problema é quando você entra numa conta do Google, uma conta educacional, quando você sai dos serviços que são considerados educacionais, você entra em outro termo de uso. Você agora pode ser rastreado porque você não está usando um serviço educacional, mesmo que você esteja usando uma conta educacional. Então você está no Google Classroom ali da Unicamp ou da URGS, ou o que é que seja, de repente você abre uma aba do Maps, aquilo não é um serviço educacional mais. Aquilo já é outro termo de uso. Coisas desse tipo começaram a acontecer. E muito recentemente, ano passado, voltou à tona de novo, porque mais uma vez isso aconteceu. Empresas parceiras que estavam usando login através do Google não pediram permissão para rastrear dados, porque os termos de uso também permitiam que isso pudesse acontecer. Ou seja, esses termos educacionais que deveriam proteger alunos e deveriam proteger o contexto educacional estavam cheios de furos, os dados estavam sendo minerados e rastreados do mesmo jeito. E chegando agora cada vez mais perto do universo da educação, do dia a dia, e as noções éticas, né? Muita gente no contexto educacional, quando a gente fala de, por exemplo, qual é o problema de usar o WhatsApp na educação, né? Qual é o problema de usar o WhatsApp no dia a dia?
As pessoas falam, bom, até quem não é muito versado fala, mas as conversas são encriptadas, né? Isso não é um problema. Mas é um problema, porque não importam os dados, importam os metadados, a gente sabe disso, né? Os metadados dizem mais do que você gostaria de dizer para as pessoas. Com quem você fala, por quanto tempo, onde você está, qual é o seu tipo de telefone, quais aplicativos você tem instalado. É um universo de informações que é gigantesco. E uma das melhores frases para dizer o quão é importante o uso de metadados para rastrear um indivíduo é essa frase de um ex-diretor da NSA americana que dizia: nós matamos pessoas com base em metadados. Então você não precisa de muita informação do que a pessoa está dizendo para saber quem é aquela pessoa e direcionar propaganda ou uma bala, se você quiser. A questão que é importante para a educação, para além do uso pessoal, é um universo onde as pessoas agora, num contexto educacional, pedem e demandam que os alunos, que outros colegas façam uso desses aplicativos, né? Esses muros que o Nelson estava falando é que são os nossos grandes problemas. Quando o professor chega na sala de aula e fala, bom, vamos criar um grupo no WhatsApp aqui para a gente conversar, ele assume que essa plataforma faz parte da vida das pessoas. E qual é a ética de você demandar que as pessoas façam uma plataforma de vigilância num contexto educativo? Qual é o direito que um professor ou um espaço de trabalho tem de dizer para uma pessoa: você vai ceder seus dados para uma empresa terceira, senão você não vai participar dessa atividade que eu estou montando aqui. Facebook, WhatsApp, Instagram, o que é que seja. Porque normalmente, olha que professor legal, ele usa o Insta. Mas ele não usa o Insta está usando ele. Né? Um outro exemplo muito claro dessa coleta de metadados é só um estudo que foi muito bacana, publicado na IEEE, acho que uns 2, 3 anos atrás, 2016, que fazia um rastreamento dos 500 top aplicativos acho que do Apple Store ou do Google Play, e conseguiu identificar, olhando uma base de só 500 top 500 aplicativos, escaneando diferentes dispositivos, conseguia definir com precisão, pela coletânea daqueles aplicativos, quem era o usuário, uma precisão de 99,67%. Então, isso é um único metadado, um pequenininho, que é o número de aplicativos e quais aplicativos tem no celular que te identificam pessoalmente. É um ponto de informação. Né? No universo da educação, isso está cada vez mais próximo. GAFAM, a gente normalmente associa no Brasil com Google e Microsoft, mas a Amazon é crescentemente em parte desse mercado e lançou há algum tempo atrás um espaço que chama Amazon Inspire, que é um espaço para troca de recursos educacionais de forma aberta. Né? Recursos educacionais à la software livre. E o grande problema é que a Amazon já virou um grandíssimo parte desse mercado, né? Uma grande empresa no mercado educacional nos Estados Unidos e, em consequência, em breve deve chegar aqui. Já é a segunda maior depois da Apple no mercado americano. Aqui, o Google e a Microsoft ainda são maiores. Mas a gente normalmente associa, né, a Amazon com esse mercado, mas é uma gigante do mercado também. O que é interessante do Amazon Inspire é que a mesma lógica da Google se aplica. Você entra na Amazon Inspire para poder criar sua conta como professor, achando que é um espaço seguro, bacana e divertido para você compartilhar recursos, mas a hora que você quer efetivamente fazer uso da conta, você tem que concordar com os termos de uso da Amazon.com. Outro espaço, mercado, né? loja de livros, de cuecas, outra coisa completamente diferente, e um termo de 50 páginas para você ler. Então tem que ser a ilusão de você estar trabalhando num espaço seguro, mas na verdade você vai estar aceitando termos que não tem nada a ver com o contexto educacional. Esse é, por exemplo, o exemplo de quando você usa a conta da Unicamp, o termo de uso que você tem que aceitar para poder usar essa conta educativa do Google na Unicamp, tem 5 seções diferentes que você tem que ler em inglês para dizer se você aceita usar aquela plataforma ou não. Isso tem implicações também em outro contexto, que aí também tem a ver muito com a ética, com a prática do dia a dia, que é a noção de zero rating, ou também de neutralidade de rede não relacionada. A noção de zero rating é muito do que a gente vê nas propagandas, por exemplo, quando a TIM fala você pode usar o WhatsApp na faixa, né? Você pode usar o Facebook na faixa. A razão que você pode usar o WhatsApp e o Facebook na faixa é porque a TIM está sendo remunerada de outra maneira pelaquela faixa que você está ganhando de graça, quer dizer, você está cedendo os seus dados. Por que isso é problemático na educação? Se você pede para alguém fazer uso, alguém que tem um plano pré-pago, se alguém que não tem acesso a muitos dados, nessa situação de inequalidade que a gente vive, né, de inequidade, quando você tem um cenário desse, aliado a um cenário de zero rating, onde as grandes empresas dão acesso a certas plataformas, a algumas poucas plataformas de graça,
você faz com que as pessoas se direcionem para aquelas plataformas. Então você vai colocar o seu vídeo no Facebook, você vai compartilhar o arquivo pelo WhatsApp, você vai criar um grupo no Instagram, porque você sabe que seus alunos também vão ter acesso àquilo e eles vão poder acessar aquilo de alguma maneira. Isso cada vez mais concentra as pessoas, cada vez mais pobres e mais vulneráveis, também nessas mesmas plataformas, cada vez mais cedendo os seus dados. E a gente, como educadores, a gente alimenta esse universo, né? E aí, para dar um exemplo bem simples de como essa discussão ética fica complicada, eu apontei numa palestra uma vez na Eslovênia, e tinha colegas do mundo inteiro ali, e eu mostrei como algumas plataformas de recursos abertos, né, plataformas educacionais que trabalham na lógica do software livre, estavam fazendo uma coisa que eu achava incongruente, que era você entra numa plataforma de recursos abertos e tem aqui compartilhe no Google Classroom. E eu perguntei, falei, é ético você direcionar as pessoas para utilizar esse tipo de plataforma, para quem trabalha na lógica do aberto, do livre, né? E foi o meu primeiro tweetstorm, foi muito divertido. A pessoa responsável pela plataforma, a presidente de uma das plataformas, respondeu: você acha que é viável, então, a gente simplesmente não colocar conteúdo no Google Classroom, que é onde os professores estão, esperando que uma alternativa de software livre apareça? E a minha resposta foi: sim. Acho muito viável que você não coloque seu conteúdo no Google Classroom, porque existem mais ou menos 463 outras opções que você pode usar. Mas esse argumento é justamente uma das coisas que me preocupa. Quer dizer, se está todo mundo ali naquele lugar, por que a gente não pode achar um outro caminho e dizer existem outras alternativas? E a mentalidade da maioria das pessoas é: você tem que ir onde as pessoas estão. Mas muitas vezes as pessoas estão indo para o abismo, você precisa direcionar para outro lugar. Um colega da USP, o Ewald, disse uma frase que a gente acabou colocando num artigo que eu achei muito boa, que é: ser aberto não traduz automaticamente em algum tipo de neutralidade, num progressivismo, numa atitude progressivista, e um lugar livre de tensões políticas. Então a gente dizer simplesmente assim: eu trabalho com software livre, ou eu trabalho com hardware livre, ou eu trabalho com educação aberta, isso não te coloca automaticamente numa posição moral superior simplesmente porque você usa software livre ou porque você usa o hardware livre. É uma posição política muito mais delicada porque ela se contextualiza em espaços muito específicos. Você tem que analisar a sua prática para saber se aquele uso do que você está fazendo é realmente alguma coisa que avança, né, um progressivismo ou não. Vou pular por conta do tempo e dar um exemplo muito claro do que eu quero dizer em termos estruturais. Alguém lembra dessa tomada? Era linda, né? Aplausos para a tomada. Valeu, matou aqui. Tem que dar. Era a coisa mais linda do mundo. Era compatível com 98% do planeta, né? Aí alguém, achou o filho do Lula, né? Deve ser, alguém inventou essa tomada aqui. E ela tem a perversidade absurda de ser igual a dois outros países, mas o pininho do meio ele é um pouquinho mais baixo que um deles e um pouquinho mais alto do que o do outro, a Suíça e a África do Sul. O que é detestável, porque você se engana. O padrão europeu, Você se engana achando que vai caber. E o losango atrapalha mais ainda, porque nem as velhas cabem, né? Por que isso é um exemplo claro do que a gente está discutindo? É um conceito que eu acho muito bacana, que é do momento, no sentido da física, olha aqui. Momento tecnológico. Quando você adota uma plataforma, é muito difícil fazer as pessoas mudarem. Seja ela uma tomada, aí você tem que mudar a tomada do país inteiro, e dá dor de cabeça para todo mundo, mas também dá emprego para bastante gente. Ou uma plataforma de software. As pessoas reclamam muito que o professor não gosta, por exemplo, de mudar para Linux. Eu queria entrar numa empresa e de uma hora para outra pegar todo mundo que está usando Windows e botar Mac e ver a reação de pânico que todo mundo que vai ter quando chegar no trabalho no dia seguinte. Ninguém gosta de mudar de plataforma. Isso vale para Windows, vale para Mac, vale para tomada e vale para Google Drive. O presidente ou algum executivo da Google fez uma reportagem no Estado, foi entrevistado no Estadão, numa entrevista logo antes ou depois que eu fiz falando sobre isso, falando que é importante ter a plataforma do Google com as crianças logo cedo, porque isso fideliza. Esse foi o mesmo argumento que a IBM fez nos anos 70. Eu escrevi para o repórter do Estadão, eu falei: você escreveu que foi ele que falou ou você pegou uma frase minha e colocou sem querer?
Porque o cara falou abertamente que ele está tentando fidelizar as crianças na plataforma da Google. Isso deveria ser um grandíssimo alarme para a gente. A gente deveria nos preocupar muito, porque a Google pensa numa longevidade de longo prazo e é a mesma razão pela qual a Microsoft faz você usar o Windows até você ficar velho. A partir de você aprender a usar Excel, é muito chato você aprender a usar outra coisa. Agora dá para usar LibreOffice. A maioria das pessoas que investem no tempo aprende usando uma boa, mas é chato. Não é legal. Você não gosta de ter que mudar. E essa é a lógica perversa que faz com que a gente fique cada vez mais enclausurado em algumas poucas plataformas. Isso em escala pessoal já é difícil. Em escala institucional é infinitamente mais difícil. Para uma instituição, uma universidade, mudar de uma plataforma para outra coisa, uma escola, um sistema de ensino, é muito difícil. Todo mundo vai acabar usando o que está todo mundo usando, o que é mais fácil. E essa lógica é muito perversa. Para trazer isso um pouco mais para a teoria, uma frase magistral da Annie Freeberg, que eu uso em qualquer palestra, mesmo que não tem nada a ver com esse assunto, é que os seres humanos serão definidos ou decididos tanto pela forma das nossas ferramentas, e não menos do que na forma política, do diálogo político, mas pelas formas das nossas ferramentas. Né? O que a gente decidir que é a tecnologia, o que a gente decidir que são os dispositivos, os aparatos técnicos, vão definir como nós somos como seres humanos, tanto quanto as nossas decisões nas esferas políticas que a gente discute no cotidiano. E a gente ainda não tomou essa posição com tanta clareza. Claro, nós aqui talvez, ou vocês até mais do que eu, sim. Esse investimento no hardware livre, no hardware aberto, no software livre, no recurso educacional aberto, é um investimento ético, porque ele define qual é a civilização que a gente vai ter, qual é essa cosmologia, qual é a visão do futuro que a gente vai ter. A gente não tomou ciência ainda como escala de sociedade que esses aparatos técnicos, quando entram na nossa vida, no nosso telefone, eles definem o nosso meio de viver. A gente não usa micro-ondas porque é conveniente, a gente usa micro-ondas porque mudaram os nossos hábitos alimentares há 50 anos. Essas coisas não acontecem por acaso. E a definição desses caminhos tecnológicos vai definir que tipo de mundo nós vamos ter e que tipo de sociedade nós vamos ter no futuro. A gente não pode, por consequência final, é o que eu tenho aí, junto com outros colegas, tentado já fazer, entender nas universidades, que a gente não pode deixar com que essas definições tecnológicas, por consequência, nas universidades, são simplesmente coisas do acaso. A gente deixa ver o que acontece, quem está mais conveniente naquele momento, ou quem faz a melhor proposta. Isso é um investimento de longo prazo para o que vai ser uma universidade no futuro. É uma universidade que capacita pessoas, entende o mais alto nível e mais coisa, mais de ponta na área de tecnologia, uma instituição que depende de pessoas externas para resolver seus problemas o tempo todo. O quanto a gente vai desenvolver nossa capacidade técnica para o futuro se tudo que a gente fizer a gente terceirizar para uma empresa, né? Qual é a função da universidade nesse sentido? Então a reflexão final pensando nessa questão da ética, é o quanto a gente, vocês, de novo, mais do que eu que estão construindo essas coisas, o quanto a gente trabalha nessa perspectiva de construção da tecnologia como modo de vida. E as decisões que a gente toma em termos do que a gente vai desenvolver vão definir os contornos da sociedade no futuro, tanto no contexto abrangente quanto na educação. Obrigado. Obrigado.